jamendo.com. jamendo.com. Peraí. Boa noite a todos, todas e todes. É com alegria que estamos aqui reunidos nesse momento no Ateliê de Linguagens Artísticas Polo Gravatar, para um momento de debate super gostoso no projeto de encerramento desse componente curricular. Então, os discentes aqui reunidos versarão em suas falas um pouquinho do que foi debatido, discutido e também listado aqui e proposto pelo nosso professor. Então, nós temos aí, nosso debate, ele perpassará o artigo A Desintegração das Artes no Currículo no século XXI, apontamentos para uma história do presente. Ele também alcançará aí a palestra da professora Daiane Solange, né, acerca das artes integradas na educação básica, desafios e possibilidades, como também contemplará o podcast Entretecer, episódio 6, o fazer artístico como expressão política e pedagógica. Então, espero que você que está assistindo aí do outro lado, um abraço, professor, venha com a gente nesse momento de prosa, tá bom? Vamos embora. Que comecem os jogos. Vamos começar? Vamos. Bom, então, seguindo, né, a linha, né, de que foi colocada para nós, né, eu acho que a gente poderia começar o nosso debate falando sobre, né, o artigo sobre a desintegração das artes no currículo do século XXI, um artigo bem interessante, né, inclusive que não é um artigo escrito por uma brasileira, né, foi escrito por Helena Cabeleira, portuguesa, e ela vai trazer uns apontamentos bem legais. Alguém quer começar a falar o que realmente achou de bacana ou alguns pontos que não concordou? Eu posso começar. Que bom. Alguns pontos que eu achei interessante no artigo foi quando a autora ela evidencia os dois problemas centrais sobre o processo de democratização do sistema de ensino e de integração das artes no currículo escolar. Quanto à formação de professores das diferentes disciplinas artísticas no currículo escolar, e ela coloca da seguinte forma, que o currículo ele tem que abranger uma diversidade, então tem que abranger arte, música, dança, teatro, enfim. E quanto à formação dos professores para lecionar essas disciplinas e dar conta dessa diversidade. Então, o que a gente vê hoje, ela coloca isso numa realidade de Portugal. Mas no Brasil, o que a gente vê, que existe essa dificuldade, de adequar esse currículo e a formação de professores para dar conta de todas essas áreas, E ela coloca também da seguinte forma, que essas disciplinas curriculares ela vem sendo executada de forma precária, fragmentada e impensada, o que é uma realidade no Brasil. O que a gente vê aqui no Brasil, não muito diferente de Portugal, é que a gente tem um currículo que é exigido pelo Ministério de Educação e Artes, mas que é muito complicado de ser executado. Primeiro porque a formação de professores em artes é uma coisa muito nova. Então, a gente ainda se depara com uma realidade de professores de outras áreas que não têm uma formação em arte, assumindo as cadeiras de arte. Além da desvalorização da disciplina em si, que é colocada de forma inferior em relação a outras disciplinas, como matemática, português, história, enfim. E, além disso, o tempo que a gente tem
de arte dentro do currículo escolar, ele é muito pequeno e que está sendo diminuído mais ainda agora, né? Então, não se tem, infelizmente, já se passou por uma história onde a arte ela passou pelo desenho, pela cópia, e passou por diversos processos, e passou por diversas discussões e debates da importância da arte, de como que ela tem que ser desenvolvida dentro do currículo escolar, né? A gente anda a passos de tartaruga, né? É muito pouco o que se conquistou até agora, né? E a gente ainda está numa batalha muito grande de tentar colocar a importância da arte, né? Não só dentro do currículo escolar, mas a arte para a vida das pessoas, para a formação das pessoas, né? Ela tem uma importância muito grande e, infelizmente, as pessoas não conseguem ver isso. A gente vê isso na fala da autora em relação a Portugal, mas que não é muito diferente do Brasil. Eu acho que no Brasil é até um pouquinho mais complicado. E foi o que mais me chamou a atenção, porque a arte ela é geradora de descobertas. E enquanto a gente não conseguir colocar professores com formação em arte dentro da escola, sabe? E não tivesse a importância da arte dentro desse currículo, né? Fica muito complicado, né? Fica bem complicado e eu acho que a gente, como pessoas que têm formação em arte, a gente ainda tem uma briga muito grande aí pela frente para poder alcançar, né? Para chegar num patamar da arte ter realmente essa importância. Eu gostaria de complementar, né, a fala da Vera sobre o texto. A autora, ela fala que o currículo ele é político, né? Em um determinado trecho, ela diz que existe a necessidade de lutar pela sobrevivência e justificar as razões da sua própria existência, né? A gente sabe que a partir do ano que vem, a gente vai ter o novo ensino médio, em que o segundo e o terceiro ano não vão ter mais as disciplinas de arte, só o primeiro ano. Então, a arte ela não vai ser mais completamente do ensino médio, né? Ela vai estar ali só obrigatoriamente no primeiro ano. Então, a disciplina de arte ela luta para permanecer dentro do currículo, sem falar da própria educação, né? Como ela fala que o currículo ele é político, existe a necessidade de manter a educação sucateada e a arte ela é sempre o elo mais fraco, né? E aí a autora ela traz também a hegemonia do visual sobre outras artes. A gente tem também a idealização da arte como a arte visual, né? A gente chega na sala de aula e o aluno ele quer falar de desenho, de pintura. O conteúdo de Enem e dos livros didáticos, eles são voltados para as artes visuais, para movimentos artísticos, sempre voltados para pinturas, quadros, às vezes literatura também, mas não tem existe uma hegemonia da arte visual, né? A gente não toca tanto, os livros não trazem tanto a dança, o teatro, a música, oficinas, as aulas, e aí traz o problema que a própria Vera trouxe para a gente também da formação de professores. O professor, ele não foi... o professor, ele não está qualificado para dar uma aula de teatro. Então, mesmo que o próprio material didático ele traga, mas o professor ele não sabe fazer, ele não foi ensinado, ele não sabe como transmitir. Então, como o aluno vai ter aulas de teatro, de dança, expressão corporal, se o professor não tem domínio? Uma disciplina, a disciplina de arte, ela é realmente escanteada, né? A gente tem a diminuição. O próprio profissional, o professor de artes, não é formado em artes. Como é que pode, numa escola, você ter um professor de arte que não é formado em arte? É uma disciplina realmente jogada à parte, né? Franço, uma contribuição na tua fala, quando você estava falando dessa perspectiva das artes visuais e tal, né? Deixa eu baixar aqui minha mãozinha, acho que a Alexandra também já vai falar na sequência, está com a mãozinha ali.
E traçando essa ponte, né, com questões políticas, escolha e tal, isso me faz lembrar o fato do IF, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, ele não abriu vaga para a área de artes cênicas, ele só tem para artes visuais. Isso é uma diferença gritante se comparado ao IF da Paraíba, aos IF do Rio Grande do Norte, que eles vão entender justamente a importância desse enfoque nas áreas e não dessa polivalência, entende? Porque a própria academia, o curso, por exemplo, eu que venho da formação na habilitação em artes cênicas, não existe mais habilitação em artes cênicas, mas você ou faz a graduação em teatro ou a graduação em dança e as suas divisões, porque tem suas especificidades. Então, quando eu tenho um Instituto Federal no estado em que eu moro, que ele não anda, não aponta para essa perspectiva, quando eu tenho estados vizinhos que compreendem as especificidades, então a gente vê que tem uma questão também tem questões políticas envolvidas. Até brinquei com os amigos meus lá, quando é que vocês vão abrir aí o concurso para a galera de cênicas, galera de teatro? Porque só Pernambuco é que está aí assistindo de camarote esse império das visuais. E assim, eu transito no campo da história da arte, entre outras coisas, mas assim, só complementando isso que você está falando. Então, para muitos, a visão da arte, ela às vezes, só se fecha nesse campo das artes visuais. Tá, Alexandre? Em relação à parte política, né? Tem o BNCC, que é uma maravilha, o BNCC, né? 600 páginas ali, se botado em prática, é uma maravilha. A questão é justamente essa prática, né? Até mesmo para a gente estudar. Foi uma chatice. A professora jogou lá 600 páginas em PDF. Né? Aí ela, não, só interessa mais a parte da arte para a gente. Beleza, para a gente interessa a arte, a gente está estudando, a nossa graduação era em artes. Mas botar aquilo ali em prática não vai ser muito fácil. Infelizmente, e dependendo da política, E materiais, a arte, religião, é para complementar carga horária. Infelizmente, a arte, com professores não formados, como todo mundo já sabe. No meu estágio mesmo, todos os estágios, eu consegui fazer 2 estágios presencial, nenhum professor era formado em arte, era formado em matemática, e dava arte para complementar a carga horária. Infelizmente, é assim que vai funcionar. E a Paraíba, no último concurso que teve na Paraíba, abriu 50 vagas para professor de arte, formado em artes. Aqui realmente está muito a desejar. A seleção simplificada que teve aqui em Gravatar nem se falou em artes. Infelizmente, a política, né, a arte aí é só assim, enquanto o menino puder pintar, desenhar, está valendo. Né? Cabe a gente, formado em arte e educação, com ênfase em digitais, que é uma grande para integrar a arte, a digitais hoje, a artes, né, e a tecnologia, é um começo bem favorável para poder fazer essa integração de arte. Infelizmente, integrar a arte do jeito que está aí não vai funcionar, é muito difícil aí funcionar. A Adriana vai falar. E a arte, ela precisa de material, né, de recurso, então gasta muito dinheiro. A arte não é só a disciplina seca, né? Tem que ter o material, tem que ter argila, tem que ter tintas, tem que ter pincéis. Você não consegue fazer uma aula com pincéis numa escola pública para todo mundo fazer, porque não tem pincéis. Então, gasta-se muito dinheiro com a disciplina que não tem valor. Né? Então, para quê? E também com a questão da integração. Você trabalhar arte numa escola, né? Quando você quer trabalhar arte voltado para os problemas sociais da comunidade, mostrando a arte da comunidade, você também encontra um certo entrave, porque eles não querem, eles querem que você reproduza ainda aquela arte, né, elitista, e fale de artistas e outras coisas, e ainda tem essa questão de você entrar e mostrar a cultura, mostrar o que a comunidade tem, porque a arte, ela também é um ato político, né? Então, é uma forma até de você mostrar as necessidades da comunidade através da arte e tudo mais. E até isso, quando você tenta, né, trabalhar isso, já não vem muito com bons olhos, digamos assim, né? Então,
trabalhar a arte hoje na escola é uma coisa difícil, né? A gente tem que ser guerreiro mesmo, tem que ser meio doido. Vamos lá e partir para cima mesmo, e encarar. Pegando Temos o três gancho bem mãozinhas rapidinho, levantadas. Desculpa, Adri. pegando o gancho, eu sei que Epaminondas está bem aqui atrás, bem para falar, que ele tinha levantado, acho que mais ou menos na mesma hora que eu, mas pegando esse gancho aqui, né? Isso também quando o professor de arte não é visto como aquela criatura que vai apenas decorar a escola ou fazer trabalhinhos que são direcionados a datas comemorativas, enfim. E aí é como a Franzu falou, né? Cadê o material? E é uma realidade que muitas vezes não é só da escola pública. Também de escolas particulares, quando você vai pedir uma coisa, você faz, nossa, mas por que você está pedindo isso? Como se fosse um bicho de 7 cabeças para vários projetos que a gente tem, né? E olha que a gente ainda trabalha com muita interdisciplinaridade. Deixa eu dar a vez aqui para o Epaminondas. Microfone, Epaminondas. Toda vez eu esqueço. Como complementando aqui a fala também, né? O professor tem essa questão da arte, né? De esse estereótipo, né? Acho que travou aqui na internet ou não? Tá tranquilo, pode ir. Ah, tá, porque as imagens estão tudo travadas aqui, eu não, travou. Para mim tinha caído. A gente tá te vendo e ouvindo bem, pode continuar. Não, tranquilo. Essa questão é justamente disso, que só serve para isso, um período, um feriado, alguma questão folclórica de enfeitar, né, a escola, né? E também a questão da arte também tem essa questão de você questionar, né? De você ser agir também, de certa forma, como um ato político, né? E tudo que é questão para você, uma forma de você se expressar, de você questionar, eu acho que é contra esse modelo político, não só aqui, mas de modo geral, né? Porque a arte meio que tem essa ideia de quem consome arte é um pessoal de uma classe mais elevada, né? Ou a população mais humilde, não ter essa capacidade, às vezes, de consumir e até de entender. Então, tem esse preconceito até, acho, do ensino, até para a escola pública, principalmente essa questão com o ensino da arte, né? Mas, assim, tem uns guerreiros aí, como o Vera falou, tem muitos guerreiros aí que conseguem, né? O professor Henrique, o projeto que ele fez lá em Jabotão, muito bom, né? Com fotografia, com os alunos. E aí, entra esse estreitamento, que é Epaminondas, pegando o gancho de Epaminondas aqui também. O estreitamento para consumir arte. O museu virtual, né? O meu TCC foi em cima de museus virtuais. Quer dizer, todo mundo pode ter acesso. Nem todo mundo tem acesso à internet, mas a maioria aí tem acesso à internet. É um estreitamento da arte aí. Mas está muito longe ainda para colocar na cabeça de muitas crianças, né, que já vem desde pequeno com essa ideia de que arte não é para você, é difícil. Né? Não é muito fácil abrir a cabeça de todo mundo que a arte é importante. O Alexandre não tem internet, mas tem um celularzinho e pode pegar uma Wi-Fi assim nos cantos, né? Dá para. Hoje o acesso é bem maior do que, por exemplo, na minha época, né? Então. Hoje com a internet tudo é mais facilitado, né? Tudo está mais próximo. E querendo ou não, a arte a gente está aí no dia a dia, você na TV, numa propaganda, em tudo. É visual, hoje tudo é audiovisual principalmente, né? Então, não tem como você não consumir. Diz aí, Bruno. Pega um gosto do que Epaminondas falou e que a Alexandre também falou sobre museus, acesso ao museu. Quem tem acesso ao museu, e falando também sobre museus digitais, tem uma parte também do podcast aí de falar sobre entretecer, sobre acesso da pessoa com deficiência às artes, ao museu. É interessante pensar, a pessoa com deficiência está tendo acesso às artes, ao museu, o museu físico mesmo está com estrutura para receber essas pessoas,
No podcast eles alegam-se isso, né? Que não é só colocar um piso portátil, mas tem muitas outras questões para se receber uma pessoa com deficiência. Tem questões de autodescrição, tem braille, tem questões de atendimento mesmo a essas pessoas. O acesso tem que estar adaptado para que essas pessoas possam consumir e receber essas informações. E em questão também dos museus virtuais, também tem que se pensar, pesquisar como vai produzir, criar esses produtos digitais para que pessoas também com deficiência possam também acessar. As pessoas com deficiência têm muitas habilidades. A pessoa com deficiência visual vai conseguir acessar esse museu digital. A pessoa com deficiência auditiva vai conseguir também acessar essas informações, vai ter legenda, vai ter libras, como vai ter essas informações. As pessoas com deficiência múltiplas, diferentes deficiências, elas existem, mas não estão habitando todos os lugares, não estão acessando todas as produções culturais. Foi algumas questões que eu achei bastante interessante e provocadora no podcast. Ai, Bruno, tão legal essa tua fala. Isso me fez lembrar como a pandemia, ela foi um convite também para a gente acelerar alguns processos. Acho que vocês devem ter observado como cada vez mais campanhas para que nas mídias sociais, por exemplo, o Instagram, você comece a fazer a descrição da imagem. Porque uma pessoa, no caso com deficiência visual, ela vai conseguir aí ter a escuta daquela descrição. Né? Ela vai ter esse recurso, não só nos stories, como também no feed, né? Então, isso eu estou dando um exemplo, assim, corriqueiro que você estava falando, mas como a gente pode potencializar essas ações. E nisso que você falou dos espaços adaptados para que a fruição ela atenda a todas as frentes, como prevê a lei, eu fico sempre pensando que é preciso pensar a acessibilidade física, comunicacional dentro dos espaços, mas é preciso ter acesso aos espaços. Eu observei, por exemplo, que está tendo uma ação, pelo menos aqui em Redó, que as calçadas estão sendo revitalizadas. Não adianta ter uma rampa dentro do espaço se eu, enquanto cadeirante, eu não consigo circular na cidade para ter acesso ao espaço. A rampa que dá acesso ao próprio espaço, para ter uma outra rampa ou um elevador, etc. Então, é uma ação integrada. E aí volta aquela questão política. Qual é o nosso projeto político? Qual é o projeto político da nossa cidade? Porque as leis estão aí. Né? A gente precisa não só aliar a lei a uma execução, como a uma fiscalização dessa prática da lei. Né? Então, só são duas considerações. Obrigada. E aí, a gente também, já que o Bruno, né, citou o podcast, né, o próprio podcast, ele inicia a fala com as descrições das pessoas que estão ali naquele debate, né, naquela conversa, né? Então, assim, é bacana isso, porque nem todo podcast ele chega justamente com essa descrição. Então, assim, são coisas que a gente ainda precisa realmente se colocar no lugar do outro, né, e tentar abrir essa mente, porque ainda tem muita coisa que não dá acesso. E, como você falou, Bruno, essa questão dos museus, né, e o Alexandre também citou, né, sobre os museus virtuais. Gente, tem muitos que os sites, eles são muito ainda, sabe, caqueados, ainda precisa melhorar muita coisa, porque não dá esse acesso, às vezes até um vídeo muito longo, que demora a carregar para chegar ali, aquela pessoa não vai ter como ter aquilo visto, né, então, assim, vai meio que se perder a essência da exposição, né, e também essa questão como a Carla falou, e esse acesso, tantos outros locais que a gente vê por aqui, que são maravilhosos, são espaços públicos divinos, mas, poxa, não tem uma rampa para um cadeirante subir, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa, de fato, pensar, e eu acho que, realmente, nosso debate está ficando bom. Vamos lá, deixa eu continuar, que o Alexandre vai falar. Vera tinha pedido para falar, né? Foi, assim, eu também fico pensando, eu escutei assim algumas partes do podcast, confesso que não assisti todo assim completo, mas algumas partes elas realmente provocam.
E eu fico pensando, nós como professores de arte, né? Como que a gente trabalha com estudantes, né, que tenham alguma deficiência, né, auditiva, a gente precisa conhecer ou saber um pouco de Libras, né? A questão inclusive, uma das falas que ela fala assim, que não tem muito acesso para quem é deficiente visual, sabe? Como é que eu vou trabalhar com um aluno com deficiente visual na sala de aula? Eu estou preparado para isso, sabe? É a grande pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer, né? A gente fala muito em inclusão, mas e o professor? Eu me preparo para isso? Eu estou preparado para isso? Sabe? Eu busco recursos ou formas de me preparar para que eu possa... Cadê a nossa formação, né, Vera? Exato, sabe? Eu acho que também vai muito disso, a gente também tem que se perguntar, né? A gente vê muito, não tem acesso, falta isso, falta aquilo, mas e eu? Né? O que é que falta para eu poder chegar numa sala de aula e poder fazer essa inclusão, né? Trabalhar com um aluno, por exemplo, que tenha deficiência visual. Eu tenho uma amiga que o filho dela tem deficiência visual e ela trabalha a arte com ele, ela também se formou com a gente agora em artes visuais, e ela trabalha a arte com ele. Eu fico encantada com as coisas que ele faz, sabe? Mas, assim, é todo um processo dela ter se preparado para entender o universo do próprio filho e poder trabalhar isso com ele, sabe? E, assim, mas por enquanto, é o filho dela, né? Então, tem toda uma questão de amor envolvida aí. Mas é a gente como professor, sabe? Com um monte de aluno na sala e aquele aluno que a gente precisa dar um pouquinho mais. Eu estou preparado para isso, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, cobra muito, falta recurso disso, falta isso, falta aquilo outro, mas a gente também tem que ter esse olhar de preparação. Eu tenho que me preparar para isso, porque se a gente for esperar, né, por governo, por coisa da educação, o que se dá é muito pouco, né? Alexandre? Pois é, e em relação à acessibilidade, né? O museu daqui, o Memorial de Gravatá, né? No nosso terceiro estágio eu ia fazer, né, em cima do museu. Aí começou a pandemia no início de 2020 e a gente acabou descambando para o museu virtual. E acessibilidade nenhuma tem ali. Isso aí no dia a dia, porque antes de começar, eu fui lá no museu, a gente fez outros trabalhos, eu fiz pesquisa lá no Memorial de Gravatá, e não tem acessibilidade. Eu vi uma senhora subindo a escada com dificuldade, a escadaria. Claro, é um prédio histórico, mas é possível fazer uma acessibilidade ali, uma rampa com acessibilidade. Não existe. Alexandre. E é uma senhora escadaria, viu? Pois é, e falando em deficiente, tem a nossa colega que está no nosso polo aqui, a Silvanda, que é deficiente visual, né? Ela tem, não é baixa totalmente, visão. mas ela tem uma certa dificuldade de baixa visão. Né? Então, é muito ainda que se fazer aí. Tem muito porquê ainda não foi feito e muito a que se fazer. Vou na sequência aqui, pegando um pouquinho da fala de vocês, Vera. Eu sempre me preocupo quando as bases todas, as leis todas e também muitas teorias, às vezes, chegam e colocam tudo nas costas do professor, sabe? Porque o professor ele vai ter que alcançar isso. Parte do princípio que eu tenho a necessidade, claro, de ampliar o meu repertório, a minha atuação. Mas é fato que talvez eu não consiga tempo suficiente para ser excelente trabalhando em Libras, excelente trabalhando... É claro que eu posso melhorar o meu repertório, mas é necessário também que a gente olhe para esse docente e veja a instituição como também procede, porque a sala, a gente não dá aula para 10 alunos. A lecionar na faculdade, ela tem as suas vantagens nesse sentido, por uma questão também de quantidade de alunos em sala. Então, a gente tem aí 44 alunos, para em 45 minutos eu já vou puxando aí para as artes integradas, né, abordada ali pela professora Daiane, também no nosso vídeo, né, a gente está aí num debate super gostoso, né, chegando a 30 minutos, mas eu acho que tudo que a gente veio falando vai convergir exatamente aí para o que ela está trazendo e
talvez com algumas coisas que mereçam ser destacadas. Então, essa perspectiva desse professor polivalente, esse professor que leciona ali o componente arte. Só uma pergunta. Epaminondas, eu já tinha pedido para falar, eu te atropelei? Não? Ah, tá, desculpa, porque agora eu fiquei com a imagem de que tu tinha pedido para falar. Ela vai trazer aí dentro dessa apresentação da tese dela, né, um projeto de doutorado dela, acerca das artes integradas na educação básica, né, ela intitula de Desafios e Possibilidades, né? Então, que caminhos possíveis, né? Eu acredito que é bom porque na ordem que ela apresenta, ela coloca os desafios na frente, né? Eu acho que nós listamos aqui, né, conversamos um bocado, principalmente trouxemos apontamentos dentro da perspectiva da rede pública de ensino, né? E fizemos a ponte aí com o artigo que relaciona a aplicação da arte em Portugal, que também é na perspectiva do ensino público, né? Aquele que representa aí, digamos, essa concepção, né, política dessa arte na escola também. Tem alguns pontos da palestra, quando ela traz, né? Ela começa falando aí desse lugar da produção artística, da lei em si, e como ela aponta para artes integradas. E aí ela vai trazer a importância desse processo de interlocução, ela vai usar o termo interdisciplinaridade, né, que é um termo que tem sido cada vez mais evocado ao longo desses anos, dentro desses debates da BNCC todos, mas a gente sabe que 1 hora aula na semana com uma turma de 44 alunos, nem sempre a gente vai conseguir estabelecer diálogos com outras áreas. E no que tange a nossa área, a gente precisa também fazer escolhas. Que recortes, que abordagens, como trazer. Essa formação desse professor polivalente, que vai dominar a música, o teatro, a dança, que ela aí vai inclusive listar bem direitinho na palestra, né? Como vai se dar essa formação, os perfis encontrados nas instituições. Eu acredito que é preciso a gente dar uma atentada, porque acredito que há um lugar dessa mistura, mas a gente não pode esquecer da importância dessas partes. E que talvez o mais importante hoje fosse, de fato, dentro desse novo ensino médio, por exemplo, trazer o espaço das especificidades. Eu não sei se isso é um sonho, tá? Mas já que a gente está aqui, né, dentro de desafios e possibilidades do que ela traz, eu quero registrar isso aqui. Um outro aspecto que ela vai falar sobre essa formação desse docente é bem no iniciozinho da palestra, tem uma frase que ela coloca no PowerPoint dela bem legal, que essa universalização, ela vai apontar, vê só, as artes integradas, elas pressupõem uma transformação no perfil dos artistas e, consequentemente, trazem implicações no ensino da arte. Aí eu problematizo, espera aí. Quem está ensinando arte necessariamente é alguém que é artista? Ou é uma pessoa que vai ter literalmente aquele foco na licenciatura? Então, hoje, dentro do campo dos estudos, dessas nomenclaturas, isso vai fazer muita diferença. É um docente artista, é um artista docente, é uma docência em arte ou é uma docência artística? Isso são coisas que são diferentes, são recortes diferentes. Porque dentro desse arcabouço, né, dessa docência artística, perpassa o fato, inclusive, de outras áreas utilizarem da arte para a sua aplicação. Então, eu acredito que ela faz, nesse projeto de tese, essa apresentação dela, na verdade, um grande apanhado. Ela traz recortes, contextos, aponta possibilidades, mas eu sinto que seria necessário um pouco de campo mais, né? Eu percebi mais ou menos que já fazia um tempo que ela estava fora da escola básica, e essa escola básica, essa rotina, ela também te traz esse outro lugar do olhar sobre a formação e a prática. Então, a academia e a escola, elas não podem estar divididas por um muro. Elas precisam ter uma ponte, elas precisam dessa conexão e entender que esse professor, esse docente, esse artista docente, esse docente artista, ele não é
uou! Mas ele tem muito a contribuir nesse processo, na área, no recorte que ele trabalha, na sua especificidade. Então, eu acredito que eu queria trazer um pouquinho desse dado aí para o nosso debate. E a principal, assim, o principal embargo mesmo para não funcionar a parte política, né, o BNCC, botar em prática é a formação. Né? Pouca gente vai querer se formar em arte. Né? A não ser que seja esse artista integrado, que ele não vai só dar aula, mas ele vai, de repente, trabalhar em um museu, ou então... porque se ele depender só para ensinar arte, não é vantagem para ele, não é negócio. Né? Eu vejo assim. Mas quais são as condições, né, Alexandre, também? Então, o que é que vai tornar o campo atraente? A gente precisa mais de... a gente precisa desse pé no chão. Eu estou entendendo exatamente o que você está falando, assim, completamente. Né? Não é fácil. Eu estou dizendo isso porque eu vi como é que funciona a parte de arte. O professor ensinava arte, o professor era professor de matemática, de ciências. Ele tinha formação nessa área. Ele era formado em matemática e tinha especialização em ciências. Aí dava aula de religião, né, que é outra que serve para complementar a aula, e artes. Era uma aula na semana. Né? É assim que funciona. E ele faz isso porque, por exemplo, a lei não está sendo cumprida, porque existe uma lei que reza quem tem que dar aula de arte é quem é formado em arte. Mas se for entende? Então, não está sendo cumprida a fiscalização. Aí não vai ter aula de arte. Se vai, for... porque tem muito profissional também. Eu te falo isso só porque... sabe que, bem recente, né, um concurso desse simplificado do Estado, um colega, assim, inclusive formado aqui nessa especialização na outra turma, ele passou, inclusive, ficou numa das instituições bem grandes aqui de Recife, e quando ele chegou lá, ele teve que ouvir que ele ia assumir formação humana, porque arte, ele, que passou em arte, não ia poder ocupar a cadeira porque a professora de geografia estava cumprindo as horas de arte. E aí ele precisou denunciar para ele assumir o lugar dele. Entendesse a lógica? Então, existe um movimento também de outros interesses, que aqui a gente não precisa nem se demorar, até porque não é recorte, mas existe muita gente querendo trabalhar assim também, sabe? Ai, gente, então, olha, desculpa cortar a fala de vocês, mas é porque a gente está com o tempo bem estourado, né? Então, a gente falou tanto dessa questão de nós, enquanto professores, né, que temos um tempo tão curto, e também ficamos limitados, né, nesse debate que estava tão gostoso. E aí eu acho que a gente vai precisar, de fato, encerrar. Mas aí, Vera, dê sua última palavra aí, que eu te interrompi. Não, só dizendo que assim, é necessário que o professor que vai ministrar a disciplina de arte tenha formação em arte. Agora, também a gente... eu fico olhando, principalmente quando eu fiz estágio, que eu vi uma professora que ela não tinha formatura, não tinha formação em arte, ela era de português, mas que ela tinha um amor tão grande pela arte e ela realmente se dedicava às aulas de arte de uma forma que ela pesquisava, ela procurava, ela era curiosa. Então, assim, né, que se tem até professores que não têm a formação em arte dando aula de arte, mas que tem esse amor, né? Que você não precisa ser artista para ser um professor de arte, sabe? Mas que você saiba passar conhecimento, que você possa trazer transformação, né, com esses alunos através da arte, sabe? Bom, gente, o debate foi bom, né? Vamos, então, dar uma fala final, né, para a gente fechar aqui. Vamos, então, Carla quer iniciar essa fala final, que aí a gente acompanha, né, e aí vai se despedindo. Então, eu queria agradecer a todo mundo esse momento de partilha, a gente está se conhecendo, assim, né, virtualmente, em breve, né, se Deus quiser, aí no momento presencial. É ótimo esse olhar plural, né, são perspectivas diferentes, e é muito legal ver como cada um traz aí, né, as cores da sua jornada. Então, muitíssimo obrigada. Eu acredito que nós fizemos uma boa apreciação do tema. Eu vou passar, a gente chama uma outra. Vou passar a bola aí para Bruno. Vai, Bruno. Então, fiquei muito feliz de estar conversando com vocês, não conhecia, e foi muito bacana de ler e ouvir essas questões
esses pensamentos que não fazem parte da minha formação, mas que me fizeram ficar pensando um pouquinho. E é isso, obrigado. E agora estamos, então, Fran. Não sei se é Franciele, Fran, não sei É como chama. Françoene. É bastante enriquecedor, né? Tanto, acho que até mais do que você só ouvir o podcast ou só ler o texto, é você discutir realmente, né? Porque vai trazendo perspectivas e noções e as interpretações de cada um. Foi muito enriquecedor, acrescenta bastante, né? Os pontos de vista, principalmente para quem é só artista ou para quem é professor e ensina arte. É isso. Agora, a Adriana. Ai, gente, achei ótimo. Eu estava sentindo falta disso, né? Eu acredito muito na arte, como a Vera falou, essa questão do amor. Eu acho que a gente faz isso, né? No caso, nós que estamos, né, nessa jornada artística, né? Artística no sentido bem do figurado mesmo, né? Que já que estamos nesse curso aqui. Então, assim, foi muito bacana. Eu acho que esses encontros são bem interessantes, né? Você poder ouvir o outro é legal. Essas trocas, eu acho que enriquecem bastante. E agradecer, né, a todos, né, que estão aqui. Foi massa. Vou passar a bola para Epaminondas. Valeu. Foi muito produtivo, né? Essa discussão sempre é válido, né? Principalmente, como o Bruno falou, que não é da formação dele. Minha formação é em tecnologia, né? Eu sou formado em redes, mas estou concluindo ainda a graduação junto. Os meninos terminaram primeiro, eu fiquei devendo uma cadeira em artes visuais. Não leciono, não sou da área praticante, então ter depoimento da turma que faz parte, é claro que sempre é mais enriquece mais, né? Aqui o conhecimento, né? A gente absorve mais aqui no debate quando tem gente que realmente está ativamente, né? Está na área no dia a dia. E agora passar aqui para Alexandre, meu parceiro. Pois é, e cabe a gente, né? Arte educadores, né? No caso, a maioria, né? Não diga Epaminondas nem o Bruno, né? Que não é formado na área, a levantar a bandeira da arte e seguir, né? Seguir em frente para não deixar a arte cair. Se a bandeira cair, aí ninguém vai mais atrás. Então, é isso. Essa especialização, né, ajuda, né, melhora nosso currículo. E, então, com esse currículo, a gente vai enfrentar essa batalha, né, que é lutar pela arte. Eu digo isso pelo juramento, né, que é o juramento que, no caso, eu fui juramentista, e fala justamente isso. Lutar pela arte, no Brasil e no mundo. E vamos lá. Então, gente, vou encerrar aqui nossa gravação. Desculpa, só um minutinho. A fala final para encerrar a gravação ficar chique, né? O professor ficar orgulhoso com a gente. Então, professor querido, estamos encerrando aqui esse momento, né? São 20 horas e 21 minutos, 14 de dezembro de 2021. Esse bate-papo, ele é exclusivo, ele é, né, todos os direitos reservados ao componente da sua disciplina. Agradecemos a sua apreciação desde já. E, claro, estamos juntos para o que o senhor precisar. Não é isso, galera? Então, a gravação fica por aqui. Um beijo, Boa noite. professor. Boa noite. Boa noite. Gravação encerrando.